Oi, eu sou a Renata Varela e hoje eu vou falar sobre livros, escrita e criatividade. E Stephen King também. Bem, quando eu criei esse canal eu não sabia se eu ia falar sobre escrita somente. E eu não gosto de falar só sobre escrita, eu gosto de falar sobre livros, indicar livros, enfim. E uma coisa que vem junto com a escrita... Desculpa se tem um negócio aqui no meu rosto, essa janela... Não consigo ficar na frente dela, mas tudo bem. Talvez, assim. Enfim, eu não gosto de falar só sobre escrita, né? Eu gosto de falar sobre leitura, enfim. E uma coisa que vem junto com a escrita é a criatividade. Criatividade é uma coisa que tá, né, lado a lado com os escritores. Então, hoje eu vou indicar 3 livros pra vocês. Um sobre escrita e 2 sobre criatividade, e que pode ser usado para mais do que apenas escritor. Se você é ilustrador, se você é pintor, sei lá, compositora, você pode ler esses livros e se inspirar, talvez. Né? Então vamos lá, porque pro vídeo não ficar longo demais, que esse é o meu lema. O primeiro livro já dá pra ver que é Roube como Artista. Esse livro é bem curto, ele tem ilustrações aqui dentro dele, tem desenhos, tem fotos, enfim, tem letras gigantescas. E ele é um livro sobre criatividade, é um livro pra você desbloquear a sua criatividade e pra você ser uma pessoa mais criativa e saber canalizar essa sua criatividade, saber como você usar, saber, sabe, como fazer as coisas e não se sentir mal com, sei lá, por exemplo, tem um aqui que é comece copiando. Eu quero achar aqui. Tem aqui, ele fala, comece copiando. Por quê? Porque quando você copia, enquanto você está copiando, você encontra o seu próprio jeito, você encontra a sua maneira de escrever, você encontra o seu estilo. Então, se você... Todo mundo começa copiando. Todo mundo começa sem ter um estilo próprio, então você vai ter que começar de algum lugar, você vai ter que começar inspirado por alguma coisa. E quando você começa inspirado pelo Stephen King, você vai pegar os maneirismos do Stephen, você vai pegar, sei lá, o jeito que ele escreve, a forma que ele escreve, uma palavra que ele usou, você vai começar copiando. Então, você começar copiando não tem nada demais, um dia você vai achar a sua própria voz. Aí aqui ele fala uma coisa muito legal, que é: ninguém nasce com um estilo ou uma voz. Não saímos do útero sabendo quem somos. No começo aprendemos fingindo que somos nossos heróis. Aprendemos copiando. Então ele fala sobre várias coisas desse tipo, sobre como você pode começar a ser mais produtivo, como você pode canalizar sua criatividade, como você pode usar a sua criatividade, enfim. É um livro, e ele tem escrito como se fossem 10 passos, mas não são passos realmente. Tipo, Roube como Artista é o primeiro, pra você saber como você deve roubar as coisas. Aqui tem o autor. Como deve ser um bom roubo ou um mau roubo. Se vale a pena roubar, ou como olhar o mundo, como olhar para o mundo, a maneira de um artista, enfim. Nada é original. É um livro que fala muito sobre ideias e sobre, enfim, criatividade no geral. E eu recomendo demais. E tem um outro livro do mesmo autor, que é no mesmo formato, que é Mostre o Seu Trabalho. E eu quero muito esse livro, então é tipo um complemento pra esse aqui. É escrito da mesma forma e eu adorei. Esse aqui dá pra ler em um dia, tipo, dá pra ler em 2 horas. Você lê esse livro. Eu tô muito incomodada com essa luz. Em 2 horas dá pra você ler esse livro. Eu vou ficar nessa posição aqui com a cabeça gigantesca. Enfim, Roube como Artista é o primeiro. O segundo livro, eu li ele em português, mas eu tenho essa edição aqui que é em inglês, porque eu queria muito ter esse livro. E quando eu achei ele na livraria física foi em inglês, então eu comprei. Porque esse livro é muito maravilhoso. Eu li ele em e-book, então eu não tinha ele o meu livro. Esse livro fala realmente sobre criatividade. É um livro Grande Magia, Vida Criativa, Sem Medo. Então é sobre... É da Elizabeth Gilbert. Não, tá aqui o nome dela. Elizabeth Gilbert é a mesma autora de Comer, Rezar e Amar. E ela fala sobre o processo de escrita daquele livro. Ela fala sobre como hoje em dia ela é uma escritora em tempo integral. Então como ela lida com trabalhar escrevendo e como ela, sabe, como ela lida com as ideias. E esse livro faz uma coisa incrível, que depois que eu li ele eu comecei a pensar desse jeito, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente, que ela fala que ela fala de ideias quase como se fosse uma coisa mágica, e realmente o nome do livro é Grande Magia por um motivo. E assim, ela fala que ideias estão no universo, e quando uma ideia chega até você
e você coloca ela no papel, você dá vida àquela ideia é sua. Mas se é uma ideia chega até você e você não dá vida àquela ideia vai para outra pessoa. Isso foi, ela começou a explorar mais esse pensamento depois que uma coisa assim aconteceu com ela. Ela tinha uma ideia muito específica e ela acabou não colocando essa ideia pra fora. E uma amiga dela foi conversar com ela depois de um tempo, disse que teve uma ideia sobre um livro e aí destrinchou a ideia inteira com ela, e era exatamente a mesma ideia que a Elizabeth tinha tido, e era uma ideia muito específica, num lugar específico, com uma profissão específica, com uma coisa específica, e tava tudo lá na ideia da amiga dela. E não foi, tipo, a amiga dela não roubou essa ideia dela, porque ela nunca tinha mostrado pra ninguém. Então é uma coisa assim, ela fala sobre como realmente as ideias estão por aí. E se você não pegar uma ideia, outra pessoa vai pegar aquela ideia, vai ganhar uma vida de alguma forma, basta saber se é com você ou não. E, nossa, gente, eu amo esse livro. Ele é dividido em partes e em pequenos capítulos dentro dessas partes, e assim, incrível. Leiam esse livro. O terceiro e último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é um livro de memórias, e é um livro do Stephen King. É sobre a escrita do Stephen King. Esse livro é um livro de memórias sobre a vida realmente de escritor do Stephen King. Ele fala sobre a primeira vez que ele escreveu um livro, ele fala sobre a primeira vez que ele assinou um contrato para Carrie a Estranha, ele fala sobre as rejeições que ele teve, ele fala sobre a forma de escrever dele, ele fala sobre como ele foi cada vez, sabe, aprendendo a escrever, né, sobre como ele foi evoluindo a escrita. Ele dá muitas dicas de forma de melhorar a sua escrita, de como você, sei lá, sabe, ele mostra aqui alguns manuscritos dele e de como ele melhorou esses manuscritos. Enfim, esse é um livro muito completo sobre o Stephen King, sobre a escrita do Stephen King e dicas do Stephen King. Então não é um livro que deve ser usado como regra. Esse livro é um livro muito divertido, porque o Stephen King ele tem uma personalidade muito divertida. Ele escreve terror, mas ele é uma pessoa muito divertida. E eu já tinha lido alguns livros dele antes de ler esse livro, e assim, é um livro que você entra realmente na cabeça do Stephen King. Então é um livro muito bom pra você que é fã do Stephen King, mesmo se você não escreve, porque você entra na vida do autor. E o Stephen King é um escritor, assim, excepcional, é um escritor, nossa, incrível. E tem várias coisas aqui que o Stephen King fala pra escritores, pra novos escritores, que não deve ser levado como regra, mas se funcionar pra você, ótimo. Pode funcionar pra mim, pode não funcionar pra mim, pode funcionar pro Stephen King, não quer dizer que vai funcionar pra todo mundo. E se funcionar pra você, não quer dizer que você vai ser um escritor maravilhoso como o Stephen King, quer dizer que você vai melhorar cada vez mais. Ele fala, por exemplo, ele detesta o uso de advérbios, perfeitamente, incrivelmente, mente, e eu uso advérbios na minha escrita, eu não acho que seja uma coisa abominável, sendo que o Stephen King fala sobre advérbio de uma forma muito má. E assim, não deve ser usado como regra. Se você gosta de usar advérbios, use advérbios. Se você não gosta, se você viu que realmente empobrece o texto, não use mais. Mas assim, são coisas que não devem ser levadas como regra. Então o Stephen King é um ótimo escritor, ele dá ótimas dicas, e tem algumas dicas que eu comecei a usar na minha vida, e ele fala sobre rotina de escrita, enfim. Tem algumas dicas que eu realmente comecei a usar e realmente eu vi que dá certo, mas algumas dicas eu olhei, eu li, eu falei, ótimo, mas eu não vou usar. Porque cada pessoa, cada escritor é único, cada escritor tem bagagem de vários lugares, você não vai pegar esse livro e se transformar no próximo Stephen King, mas é um ótimo livro para você começar a escrever e para você pegar dicas e para você ver realmente como é o processo de um escritor e como foi a vida do Stephen King, como ele começou a escrever, como ele era uma criança que sempre estava envolvido ali nas coisas do terror, sempre gostou do terror, enfim. É um ótimo livro para você conhecer o Stephen King e para pegar algumas dicas maneiras, mas não levar como regra para sua vida. Nenhum desses livros deve ser usado como regra. Funciona para cada pessoa de uma forma diferente. E isso é ótimo, isso faz a gente ser único. Cada escritor é único e cada pessoa criativa é única, porque a mente de cada pessoa é única. Então, é isso. Então, esses foram os 3 livros que eu falei aqui pra vocês. Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, Hobby como Artista, do Austin Kleon,
e sobre a escrita do Stephen King. Esses 3 livros são ótimos, são incríveis, são 3 dos meus livros favoritos e eu indico realmente, mas é aquilo que eu falei, não leve nenhum deles como regra. Você pode gostar dele, pode não gostar, e é isso, cada escritor tem a sua bagagem, tem a sua maneira, e tem a sua forma de escrever e de ver o mundo criativamente. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo.